Salve Maria Santíssima, meus amados irmãos. É com grande alegria que hoje nós vamos dar início e o abrimento de um mini curso sobre o tema os juízos particular. Eu vou dividir esse curso, essa formação em 3 partes, né? Porque esse tema é um tema muito vasto e eu vou dividir essa formação em partes. Para melhor compreendermos sobre a respeito desse juízo particular, nós deveremos conhecer o caminho por qual nós fomos criados, né? Para que nós fomos criados por Deus? Na carta dos Hebreus, no capítulo 9, no versículo 27, vai nos dizer: deixa eu achar aqui, meus amados. Hebreus, capítulo 9, versículo 27. A palavra de Deus nos diz, irmãos, e como é fato que os homens devem morrer uma só vez, e depois que vem um julgamento. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus amados irmãos, é muito comum hoje em dia, nossos irmãos protestantes, né, falarem de que a alma, quando ela morre, ela fica num estado de dormência, de um estado de dormência, como eles mesmos dizem, né, declaram, dormindo. Mas a nossa sagrada tradição, da tradição católica, e os santos e as Sagradas Escrituras nos mostram muito isso, de que o homem, quando ele morre, ele segue o julgamento. Ela não dorme, a alma não dorme. Ela não dorme. Quando a alma ela morre, ela vai, assim que ela morre, ela vai junto para o justo juiz, ou seja, Jesus Cristo. E ali ela será julgada. Deus, e muitas vezes na palavra, ele vem dizendo que eu sou o Deus dos vivos e não dos mortos. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ou seja, irmãos, isso é uma grande heresia dos nossos irmãos protestantes, que falam que a alma morre. E por que nós fomos criados, irmãos? Simplesmente nós fomos criados para amar e servir a Deus. Deus, quando nos criou, ele criou a sua imagem e semelhança. Ou seja, irmãos, nós somos semelhantes ao Deus, exceto no pecado. E como diz a palavra de Deus em Gênesis capítulo 2, diz que o homem pecou, né? O homem ele pecou por pecado da desobediência, né? Quando Deus nos criou, Deus ele quis que nós o servíssemos, que nós vivêssemos para a glória beatífica de Deus. Quando Adão e Eva foi criado, meus irmãos,
Ele estava num estado de comunhão junto com Deus. Uma comunhão que nada, que nem o pecado, que nem as nossas labutas, que nossas fadigas poderiam atingir. Mas infelizmente o homem foi enganado pela serpente, que na Bíblia, na Sagrada Tradição, essa serpente simboliza o demônio que tentou Adão e Eva e perdeu essa íntima comunhão com Deus. O homem, ele simplesmente nasceu para isso, para viver em comunhão com Deus, em comunhão com o Pai. Não porque Deus necessita dessa comunhão, porque Ele não necessita de nada, irmãos. Ele nos criou por amor. Ele não criou para nós, para satisfazer as suas vontades, não. Deus por si só, a Santíssima Trindade, Ele é por si só o perfeito, ou seja, Deus em Deus nós não podemos acrescentar nada, mas Ele nos criou por amor. Por amor Ele nos criou. Mas o homem, por desobediência, pecou e nós estamos sujeitos ao pecado, né? O pecado nos tirou essa dignidade de estar em comunhão com Deus. Mas em Jesus Cristo, nós podemos, com sua morte e ressurreição, nós podemos hoje aspirar o céu, estar com Deus na glória eterna. E por isso, meus irmãos, é que nós, em toda a nossa vida aqui na terra, nós devemos servir a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a nossa consciência, de toda a nossa inteligência. Jesus, quando Ele morreu, Ele deu a nossa dignidade através do batismo para nós sermos como Ele aqui nessa terra. Como diz a teologia da libertação, né? Eles sempre dizem que a terra é o paraíso e que nós devemos viver aqui nesta terra infinitamente. Ou seja, irmãos, isso é uma grande heresia das partes dos teólogos da libertação, porque nós vivemos para a eternidade. A terra é simplesmente um caminho para a eternidade. Entende, meus amados irmãos? Muitos padres e bispos, que são teólogos da libertação, eles falam essas heresias para os seus rebanhos. E os rebanhos caem nessa ideia da ideológica, dessa ideia ideológica e teológica, né? Uma teologia muito vazia. Nós, irmãos, nós temos aqui nesta terra um caminho para seguir. E esse caminho, meus amados irmãos, esse caminho é estar com Deus, é estar junto com Deus, é caminhar com Deus. Se a gente for voltar à história, irmãos, a história do povo de Deus, Deus sempre estava chamando o homem para junto de si. Lá no livro do profeta Jeremias, quando o povo começou a adentrar dentro da terra que Deus disse que ia manar leite e mel, que era a terra de Canaã, Deus tinha dado antes uma missão para eles, que eles não servissem a outros deuses, que ele não endurecesse a sua cerviz, ou seja, o seu coração, mas que servisse a Deus de todo o coração. Mas o povo de Israel desobedeceu a Deus
E Deus tinha que fazer algo para aquele povo, né? Deus tinha que implantar, entre aspas, um castigo para que o povo se voltasse para ele. A história de Israel é sempre essa, irmãos, que eles serviram aos deuses pagãos, como o deus de Baal, que era a prefiguração do demônio, né? Do Baal. E o povo simplesmente começaram a servir a esse Deus. Esse Deus tinha que fazer algo. Deus tinha que trazer o homem para si. E com esse castigo, o que foi o castigo que Deus colocou para esse povo de Israel? Foi sair da sua terra para viver numa terra estrangeira, ou seja, a terra da Babilônia. Onde lá eles não poderiam celebrar para Deus, eles não tinham altar para celebrar a Deus. Babilônia, irmãos, era um lugar como a China hoje, uma completa ditadura. Irmãos. O povo não tinha liberdade religiosa ali dentro. Eles tinham que servir aos outros deuses. E Deus castigou o povo de Israel, porque não serviu a Deus, porque não quis servir a Deus. Por que eu estou adentrando dentro dessa história do povo de Israel, irmãos? Hoje nós vivemos num tempo muito difícil, um tempo que a igreja está passando por grandes crises de fé. Alguns padres e bispos que infelizmente estão com essa linha ideológica, uma linha ideológica comunista, infelizmente estão levando ao povo a perfeita heresia, a perfeita não pensar mais no céu. Essa que é a verdade, irmão. Não pensar mais no céu. Irmãos, o Michael Volves, ele, no seu livro A Igreja Militante e Restaurar a Igreja Autêntica, né? No seu livro ele diz que é uma apologeta dos Estados Unidos. E ele vai contando nesse livro as crises que a igreja está vivendo lá nos Estados Unidos. Ou seja, os bispos e os padres que eram responsáveis por educar o povo de Israel, ou seja, o seu rebanho, que somos nós, né? Simplesmente estava pregando algo muito vazio, muito sem gosto, sem espiritualidade. E ele faz uma acusação bem dura, não uma acusação, mas a plena verdade de que se esses bispos e padres vão pagar muito caro quando estiverem no juízo de Deus. Porque eles que são responsáveis por educar o povo de Israel, simplesmente o povo de Israel, que somos nós, né? Simplesmente, em vez de educar na fé católica, na fé do transcendente, eles simplesmente vaziaram esse transcendente do seu rebanho. Ou seja, hoje a igreja ela passa por esta crise de fé, irmãos. Hoje nós vamos para a missa e nos deparamos com um povo muito disperso, não dando mais atenção àquilo que a Santa Missa nos oferece. Irmãos. Não presta mais atenção, são dispersos, não tem vida de espiritualidade. Dentro da igreja, irmãos, pessoas que se vestem mal para se encontrar com o Cordeiro, o Santo, que é o próprio Jesus Cristo, se vestem mal. Meus amados irmãos, nós não podemos se vestir para a missa de qualquer jeito. Nós devemos ir
para Deus de todo o coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso ser, que perpassa pela vida, pelas vestes, que se perpassa pela vida diária, uma vida de comunhão com Deus. A gente tem que ser luz e sal da terra, irmãos. E hoje, irmãos, nós vivemos essa crise de fé. Hoje tem muitos movimentos dentro da Igreja Católica que simplesmente eles apoiam o aborto, que sempre a Igreja condenou, porque o aborto, irmãos, é uma prática que nos leva à condenação, irmãos. Até mesmo aquele, como diz Paulo VI, aqueles que apoiam e seguem essa linha ideológica, ele deve ser excomungado da igreja. Porque é um pecado que clama aos céus, meus amados irmãos. Que clama ao céu. Hoje, dentro da Igreja Católica, passa esse movimento também da eutanásia, que é matar a pessoa que sofre num leito. Eles colocam uma lei estadual, federal, da eutanásia para matar esses povos que estão sofrendo dentro dos leitos. Eles colocam como essa lei como se fosse para tirar a própria vida da pessoa, entendeu? Isso é um suicídio, irmãos. Ou seja, a pessoa ela tem o direito, como diz alguns dos movimentos aí da eutanásia, diz que a pessoa tem o direito de matar, de tirar sua própria vida, de tirar seu sofrimento. Meus irmãos, isso é muito grave porque, como diz Santa Brígida, no caso de uma alma que estava num juízo particular, Santa Brígida ela teve essa visão de uma alma sendo julgada diante de Deus. E Nossa Senhora ela diz que esta alma, no último momento de vida da vida dela, ela se salvou. Ela se recomendou à Virgem Maria para se salvar. Entende, irmãos? Porque que essa lei é muito uma lei diabólica, porque essa lei nos leva ao suicídio, como bem falei. Ou seja, irmãos, no último minuto de vida, irmãos, aquele último momento de vida, aquele sofrimento que aquela pessoa está passando, ela pode se salvar, irmãos, ela pode se salvar naquele momento. E praticar a eutanásia é como se fosse para matar a pessoa, entende? Por que eu estou dizendo todos esses movimentos, irmãos? Por que eu falo esse coisa que está dentro da igreja? Desse movimento modernista que quer modernizar tudo dentro da igreja. Por que eu falo isso, irmãos? Porque nós, como católicos leigos, eu estou falando para os leigos, nós temos o dever de estudar, de conhecer a fé, de conhecer o que a tradição da igreja nos ensina, ler o catecismo da igreja católica, a doutrina do que a igreja nos ensina. Meus amados irmãos, nós temos esse dever. É como diz a palavra de Deus, o meu povo se perde por falta de conhecimento. Irmãos, se nós não se tornar quente na fé, de denunciar, de servir a Deus, de combater contra essas heresias diabólicas, nós vamos, e eu duro dizer, irmãos, nós vamos ser condenados se nós não combater. Se nós não combater firmemente contra essas ideologias e a gente se omitir, a gente vai se condenar, irmãos, porque, como eu vinha falando, como diz Paulo VI, aliás, não, perdão, Bento XVI, ele diz que todo aquele que apoia e que segue essa onda ideológica comunista,
elas são pessoas excomungadas, ou seja, ela sai da igreja, ela sai dessa comunhão com Deus. Nós temos, irmãos leigos, nós temos que estudar a nossa fé, irmãos. Padres também têm que estudar sobre a fé, para educar o povo na fé de Deus, para que no último momento, no último instante da sua vida, ela possa se salvar. Nós devemos ser essas pessoas que ensinam. Sacerdotes, vocês têm que ensinar o povo. Ensine o povo na fé. Ensine ao povo que tem, após essa vida aqui nesta terra, tem um transcendente. Porque senão, irmão, padres, sacerdotes, vocês vão se prejudicar diante de Deus, viu, meus amadinhos? Vocês vão se prejudicar. Vocês vão se prejudicar muito. E leigos, nós devemos também denunciar, não se omitir e pregar sobre e falar sobre essas ideologias. Nós temos o dever de estudar a nossa fé e tentar salvar essas almas que estão perdidas nessas ideologias, irmãos. Ensinar, educar, falar as verdades de fé para esse povo. Nós não devemos se omitir. Nós não devemos se omitir, porque nós vivemos e morremos com Cristo, como diz São Paulo. No livro das Revelações de Santa Brígida, ela dizia que nenhumas ações, nenhum pensamento em nenhuma das nossas ações serão dispersadas de Deus. Deus vê tudo. É como diz o salmista: Senhor, se eu for por meio do mar, entre aspas, se eu for por meio do mar, lá o Senhor estará. Lá o Senhor estará. Se eu for cavar um buraco e lá eu me esconder, lá também o Senhor estará. Nada foge, irmão, do olhar de Deus. E eu sempre costumo dizer que nós devemos ser esse detetive na nossa vida espiritual. Investigar a nossa vida espiritual. E dizer: Senhor, a minha vida condiz com aquilo que o Senhor quer para a minha vida? Senhor, eu estou seguindo o caminho que o Senhor quer para a minha vida? Nós temos que, a todo tempo, irmão, a todo tempo, como um verdadeiro detetive, investigar a nossa vida. É como diz a própria palavra de Deus: vigiai e orai. Jesus um dia ele vai vir, irmãos, e muitas de nós não poderemos talvez nem chegar a esse tempo, nós poderemos morrer antes. E Deus vai olhar para a nossa alma, se caso nós viver antes da sua vinda, né? Quando nós morrer, Deus ele vai investigar nossa alma. Deus vai ver todas as nossas ações, tanto más como as ruins. E é duro dizer, irmãos, que Deus vai separar os cordeiros e os cabritos, ou seja, os bons e os maus. E se antes dele vir nós morremos antes, irmãos, será que nós vamos estar preparados diante de Deus de merecer o céu? Nós temos que ser esse detetive, irmãos, a nossa alma. Investigar aonde não condiz com a vontade de Deus, o que é que desagrada a Ele. Tudo isso a gente tem que investigar já aqui nesta terra, irmão, porque depois da morte nós não podemos mais fazer nada para a nossa morte. É só confiar em si mesmo. Confiar em si mesmo, na misericórdia de Deus e da Virgem Maria e dos santos que a gente nessa terra pedir seus auxílios. Simplesmente o nosso anjo da guarda também.
Irmãos, a vida aqui nesta terra não é brincadeira. A nossa vida espiritual também não é brincadeira. Devemos viver uma vida com Deus aqui nesta terra, porque a qualquer momento Deus pode vir nos buscar.